Pai do Senhor a todas de Paraná, que Deus venha abençoar a tua vida hoje. E eu quero compartilhar com você hoje, com todos vocês, uma palavra que está aqui no Salmo de número 23. Eu quero começar a ler o verso 1, que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, quando a palavra do Senhor fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a primeira coisa que ele fala é que se ele é meu pastor, eu estou afirmando que eu sou ovelha dele, ovelha do Senhor. E a primeira coisa que nós temos que saber é o que é uma ovelha. E a primeira coisa que nós vemos é que ovelha não vive sem um pastor. Quando Jesus chega no Novo Testamento e fala, olha, esse povo é como ovelhas sem um pastor, não existe uma visão mais aterradora do que isso, do que uma ovelha não um pastor. Para o homem não existe coisa mais aterradora de que ela não tenha Deus como seu pastor. Por quê? Simples. Porque a ovelha é um animal que não consegue de maneira sobreviver sem o pastor. A ovelha, vocês têm ideia, não tem nenhum tipo de defesa, ela não tem uma garra, ela não tem um canino, ela não tem um chifre, ela não rosna, ela não sabe correr, ela não sabe se defender de maneira nenhuma. Então, se a ovelha não tem um pastor para defendê-la, se você não tiver Deus cuidando de mim, eu não tenho como me defender. Ovelha também é um animal que não sabe, por exemplo, se esconder. Não sabe fazer uma toca, não sabe fazer um ninho, não sabe fazer nada disso. Ela é completamente dependente do pastor para a sua morada. Ela não sabe cavar um buraco, ela não sabe montar uma estrutura, ela não faz nada disso. Ela tem que ter um pastor para conduzi-la para um aprisco, para tirá-la da chuva. Então, quando o salmista diz aqui que o Senhor é meu pastor, ele está falando sobre isso. Que nós somos pessoas que, primeiro, não temos defesa contra nada. Segundo, não conseguimos fazer nada sem ele, até mesmo Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Você tem uma ideia? Uma ovelha, ela não sabe ir, por exemplo, procurar alimento ou água. O Salmo mesmo aqui fala que é o pastor que a leva para pastos verdejantes. Então, se o pastor não estiver ali levando a ovelha ao pasto verdejante, se ela não tiver alguém para guiá-lo, para guiar a ovelha para um pasto verdejante, ela morre de fome. Diz uma certa vez que um grupo de viajantes foram a Israel e encontrou um grupo de pastores. E lá eles viram uma coisa muito interessante, porque eles viram vários pastores e vários rebanhos em um único aprisco. Aprisco é o lugar onde a ovelha fica. E eles ficaram olhando aquilo ali e perguntaram: olha, vocês sabem quem são as ovelhas de vocês? Ele falou: não. Mas como que cada pastor depois vai separar seus rebanhos? Aí ele falou: espera só um pouquinho. Aí cada pastor, quando foi indo embora, cada um fazia um som. E as ovelhas daquele pastor seguiam aquele pastor. E o outro fazia outro som, até que todas as ovelhas iam atrás do seu pastor.
Queridos, ovelha é um animal que ele conhece a voz do seu pastor. Quer dizer que nós temos que ter sensibilidade. Uma ovelha que não ouve a voz do sumo pastor, de Deus, que não tem contato com ele, que quando ele fala não percebe que é ele que está falando, ela vai ficar para trás, ela vai ficar sozinha, ela vai ficar sem nenhuma defesa. Queridos, nós temos que conhecer a voz do sumo pastor. E é interessante que à noite as ovelhas ficam num aprisco, mas o aprisco não é um lugar de segurança, porque aprisco é uma muretinha desse tamanho que o pastor fica na porta. Quer dizer o quê? Simples. Não é o lugar aonde eu estou que traz segurança para mim. Não é o simples fato de eu ir à igreja, frequentar uma célula, me rodear de pessoas que são crentes. Isso não vai me trazer segurança. A única segurança que eu tenho, que vocês têm nessa vida é ter Deus com o bom pastor. Porque é Ele que me livra e me guarda. A segunda coisa que o texto fala é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A outra afirmativa extraordinária, ele está falando que é: este pastor, que eu sou ovelha, é bom. Por quê? Porque ele não vai me deixar faltar nada. E o que é esse nada? Que acho que a palavra nada é a palavra mais mal compreendida desse verso 1. Por quê? Porque ele está falando aqui que nada que o pastor tem e deve dar à ovelha vai faltar. O texto aqui não está falando que ele não vai faltar todas as coisas. Não, está falando de pastor. E o que o pastor dá para a ovelha? O pastor é aquele que leva a ovelha para comer. O pastor é aquele que leva a ovelha para um lugar para beber água. Ovelha, para você ter uma ideia, ela não bebe água em água agitada, porque ela tem medo de ir lá e se afogar. Porque se ela entrar em um lugar onde a água é agitada e ela por algum motivo cair ali, ela não tem condição nenhuma de sair daquele lugar. Então ele está falando aqui que o Senhor é o meu pastor. Então ele é o maior e o melhor pastor que existe. Ele é soberano, então confie nesse pastor. O problema de muitas pessoas, sabe qual é? Que elas são ovelhas aí, mas tem muita ovelha colocando uma capa de leão e pensando que é leão, rosnando para todo mundo, pensando que vai dar jeito na sua vida, pensando que é forte, pensando que é corajoso, pensando que pode todas as coisas, mas não passa de uma ovelha com pele de leão. Querido, nós somos ovelhas do pastoreio de Deus. Deus te chama para ser ovelha dele. E é interessante que não é ovelha de qualquer pastor. E talvez essa imagem da ovelha e do seu pastor seja uma das imagens mais extraordinárias do mundo. Por quê? Porque às vezes a palavra fala que Deus é pai e ele é. Só que o pai é aquele que dá a vida e uma boa parte da vida tem a criança ali. Só que um dia essa criança vai embora. A ovelha não. A ovelha, de quando ela nasce, o seu desenvolvimento e toda a vida da ovelha, ela passa com o seu pastor. Então a palavra fala uma coisa aqui interessante, que eu tenho que ser ovelha e me comportar como ovelha e crer que Ele é o bom pastor. E que nada que o pastor tem que dar, aqui o texto não fala que ele vai me dar todas as coisas, não. Ele vai me suprir de tudo aquilo que o pastor tem que dar. Comida, morada, segurança e uma coisa muito importante, que o meu pastor,
Ele sempre esteve e sempre estará toda a minha vida junto comigo e junto com você. Amém? Pense nisso. Você não é um leão. Você não pode resolver a sua vida. Você é uma ovelha. E Deus é o teu bom pastor. Deus te abençoe.